queridos amigos que nos acompanham aqui no canal do YouTube do Centro Espírita Caminho de Luz, sejam muito bem-vindos a mais uma lição da série Refletindo com Emmanuel. Hoje eu fiquei responsável pela lição 25 e, como de praxe, nós vamos ler a lição e depois refletir um pouco, aprofundar um pouco sobre o que esse texto magnífico nos trouxe. Eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque é um texto que vem muito a calhar com o momento que nós estamos vivendo. Vocês vão perceber isso desde o momento em que eu ler o título. Tende calma. E disse Jesus: mandai assentar aos homens. João, capítulo 6, versículo 10. Esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão, no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender às dificuldades imperativas. José conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe as migalhas sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Tende que haja ordem para que se faça harmonia. E distribui o recurso com todos maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. Os homens enfermos de paz reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos. Misturam Jesus com suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Essa lição é bastante profunda. Daqui dá para tirar muitos elementos para muitas análises. Mas o objetivo desse quadro é fazer uma análise singela. E eu acho que eu também não conseguiria fazer nada muito mais profundo. Mas essa lição me inspirou profundamente em analisar alguns aspectos. E o primeiro que eu achei interessante foi o título. Porque a gente anda vivendo um momento de tanta dificuldade, de tanto desespero. Não é incomum eu receber mensagens de amigos não sabendo o que fazer, não sabendo como se comportar, sentindo angústias profundas e não sabendo como lidar. E realmente o momento não é muito propício a grandes aventuras, porque o mundo externo não nos permite sair. E quando nós temos que entrar no mundo interno, o desespero aparece. Porque o mundo interno é tão profundo e tão cheio de problemas que às vezes é muito difícil de lidar. Então aí é que Emmanuel nos convida a visitar essa lição e nos incita e nos ajuda a pensar na necessidade de ter calma. Porque realmente o mundo interno é muito conturbado. Mas é também no mundo interno que nós conseguimos captar as mensagens dos amigos espirituais.
É na nossa consciência, é no nosso silêncio que as mensagens do Altíssimo chegam até nós. E fazendo uma metáfora com um lago conturbado, é muito difícil você conseguir ver num lago conturbado aquilo que o céu reflete. Mas se o lago está calmo, é mais fácil perceber a grandeza e a beleza que nele reflete. Então Jesus, nesse primeiro momento, por essa mensagem, por essa passagem de João, nos auxilia, nos mostra que se não tivermos calma, se não mantivermos a paz interior, esse burburinho, essa desordem nunca vai passar. Porque nós somos centelhas que irradiamos tudo pelo pensamento. O pensamento conturbado conturba tudo ao nosso redor. Então é necessário que tenhamos calma. E o interessante também ainda no título é que Emmanuel não usa o título no afirmativo. Ele não afirma que devemos ter calma. Não. O título é Tende calma. Ele usa o imperativo. Não é um convite, é um mandamento. É um mandamento para o espírito ter calma. Sem a calma, o espírito não caminha. Sem a calma, o espírito não entende a necessidade de se conectar com o alto. O espírito não entende as grandes lições que Jesus veio nos ensinar. E esse texto é um próprio texto de que, por causa da falta de calma, a multidão não entendeu a mensagem belíssima que Jesus nos trouxe. Por um texto tão simples de dividir pães, Jesus ensinou tanto e para alguns o pão só serviu para encher a barriga, como acontece com a maior parte de nós. Muitas vezes nós desejamos, nós clamamos, nós choramos a necessidade de ajuda. E quando a ajuda vem, parece uma coisa tão difícil de entender que parece até que não foi para a gente. Alimenta só aquilo que a gente consegue ver com os olhos. Então, Jesus se encontrava no meio dessa multidão. E a multidão estava com fome. Até mesmo os apóstolos, os discípulos que deveriam manter a calma por saber que Jesus estava lá e que ele ia resolver tudo como ele sempre fazia, estavam desesperados. Alguns duvidavam que o dinheiro não daria, o outro ficava preocupado porque a multidão estava excitada demais por causa da falta de alimento. Então Jesus recebe de algum jovem algumas migalhas. E tá aí a nossa segunda lição dessa lição. Jesus espera de nós muito pouco. Com migalhas, 5 pães e 2 peixes, ele alimentou 5.000 pessoas. E de nós ele espera a mesma coisa. Com o pouco que podemos dar, ele fará muito. Com as migalhas que oferecermos a ele, milagres às nossas vidas serão feitos. Mas para isso é necessária a calma. Sem a calma, como entender o milagre da distribuição dos pães? Como entender as parábolas de Jesus com a mente revolta, com a mente tomada por pensamentos tão materialistas? Fica difícil entender. Então Emmanuel nos diz: a calma
é imperativo para o espírito, para que o espírito entenda a mensagem de Cristo e deixe nascerem em si próprio o Cristo que há em cada um. E quando a gente fala o Cristo que há em cada um, é necessário a gente pensar em uma das falas de Jesus em que ele diz que não sou eu que digo, mas é o Pai que fala por mim. O Cristo em cada um que deve nascer é a essência de Deus em cada um que já existe. Precisa ser desenvolvida. E para isso Cristo veio, para nos ensinar o caminho pelo qual devemos andar, para que essa centelha brilhe e que faça de nós a luz necessária para guiar vários outros, como os discípulos que somos, aqueles de última hora que seja, mas hoje nós espíritas, que nos dedicamos ao estudo, que nos dedicamos ao trabalho, somos nós até mais cobrados do que aqueles que ainda não entendem o Evangelho. Os discípulos lá estavam empolvorosos. Nós hoje não devemos ficar. Emmanuel nos diz isso. Tu que irás mandar essa mensagem para frente, acalma teu coração, estuda e entenda e ampare, porque Jesus recebeu os pães, ajoelhou-se e orou. Uma outra lição importantíssima: nada, absolutamente nada vem do homem. Tudo pertence a Deus. Jesus se ajoelha e agradece ao Pai a oportunidade de matar a fome do espírito de alguns, da barriga de outros, mas ainda assim de matar a fome daquela multidão de pessoas. Se ajoelha, ora e manda para que os discípulos entreguem à multidão. Nós, os espíritas, os cristãos, temos essa responsabilidade hoje de levar o pão, a palavra, o Evangelho à frente. Então, nossa tarefa é profunda, requer calma, requer tranquilidade, para que consiga passar de forma limpa e cristalina, como aquele lago calmo, para que seja refletida a mensagem do alto e não aquilo que sai das nossas cordas vocais, filtradas pela nossa mente, muitas vezes poluída e suja, com vibrações não tantas vezes louváveis. Então tenhamos calma. Essa é a mensagem da lição 25. Tende calma. Muito obrigada a todos e até a próxima.